Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, e ela pode definir completamente o seu futuro. Você realmente acredita que vai conseguir se aposentar com tranquilidade? Porque se a resposta for sim, então você precisa ver isso até o final. Durante décadas, milhões de pessoas seguiram exatamente o mesmo caminho: trabalhar todos os dias, contribuir, confiar em um sistema e esperar. Mas o problema começa quando você entende a matemática por trás disso tudo. Se você depende exclusivamente de uma única fonte de renda no futuro, qualquer falha nesse sistema significa risco total. E risco total não combina com a aposentadoria. Hoje, você vai entender, de forma clara e estratégica, quais são os caminhos reais, e não os ilusórios, para construir uma aposentadoria sólida, previsível e financeiramente inteligente, mesmo começando do zero. Agora vamos direto ao ponto que muda o jogo. Aposentadoria não é idade, é número. E aqui entra a primeira virada de chave. Imagine que você queira viver com R$5.000 por mês no futuro. Isso significa R$60.000 por ano. Aplicando uma lógica simples de retirada segura de 4% ao ano, você precisaria de aproximadamente R$1.500.000 investidos para sustentar esse padrão sem depender de salário. Essa é a matemática que ninguém te mostra. Não é sobre trabalhar até certa idade. É sobre acumular capital suficiente para que o seu dinheiro trabalhe por você. E aqui está o erro fatal. A maioria das pessoas foca na renda ativa, mas ignora completamente a construção da renda passiva. E isso é o que separa quem trabalha para sempre de quem constrói liberdade. O segundo ponto é o tempo, o fator mais subestimado de todos. Se você investir R$500 por mês com uma rentabilidade média de 10% ao ano, em 30 anos você terá acumulado mais de R$1 milhão. Agora, se você começar 10 anos depois, com o mesmo valor mensal, o resultado cai drasticamente. Isso acontece por causa dos juros compostos, o efeito bola de neve que cresce de forma exponencial. O dinheiro não cresce de forma linear. Ele acelera com o tempo. E isso significa que começar cedo não é uma vantagem, é uma necessidade estratégica. Cada ano perdido custa caro, e cada ano ganho multiplica seu patrimônio. Quem entende isso para de esperar o momento perfeito e começa imediatamente? Agora entra o terceiro caminho, e talvez o mais poderoso: diversificação inteligente. Construir uma aposentadoria de verdade não significa apostar tudo em uma única estratégia. Significa montar um sistema. Um sistema com diferentes fontes de renda passiva. Fundos imobiliários podem gerar fluxo mensal. Ações podem trazer crescimento no longo prazo. Renda fixa pode garantir estabilidade. E ativos internacionais podem proteger contra crises locais. Isso não é sobre escolher o melhor investimento, é sobre criar um ecossistema que funcione mesmo em cenários adversos. Porque o maior risco não é perder dinheiro, é depender de uma única fonte que pode falhar. E aqui vem um ponto que quase ninguém fala: inflação. Porque não adianta acumular dinheiro se ele perde valor ao longo do tempo. Se a inflação média for de 4% ao ano, em 20 anos o seu dinheiro perde quase metade do poder de compra. Isso significa que sua estratégia de aposentadoria precisa não apenas preservar capital, mas superá-la consistentemente. E é por isso que deixar dinheiro parado ou investir sem estratégia é um erro silencioso, que corrói seu futuro sem que você perceba. A aposentadoria real não é construída apenas com disciplina. Ela exige inteligência financeira e adaptação constante. Agora preste atenção nisso, porque é o que muda completamente sua visão. Você não precisa de um salário alto para construir uma aposentadoria forte. Você precisa de consistência, estratégia e tempo. Pequenas decisões repetidas ao longo de anos criam resultados gigantes. Cortar excessos, investir com frequência, reinvestir rendimentos, isso cria um ciclo de crescimento. Enquanto a maioria vive no presente sem pensar no futuro, quem entende esse jogo começa a construir uma vantagem invisível, que só aparece lá na frente, e quando aparece, muda tudo. E se você chegou até aqui, existe uma decisão que precisa ser tomada agora. Você pode continuar seguindo o caminho padrão e continuar contando cegamente com o INSS, esperando que tudo dê certo, ou pode assumir o controle e começar a construir sua própria aposentadoria, baseada em números, estratégia e inteligência. Porque no final, não é sobre sorte, nem sobre o governo, nem sobre promessas. É sobre decisões. E as decisões que você toma hoje determinam exatamente como será a sua vida amanhã. Antes de continuar, existe algo que pode definir se esse conteúdo vai realmente transformar a sua vida ou se vai ser apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu no dia seguinte. Porque conhecimento sem ação não gera resultado. E aqui dentro desse canal, cada vídeo é construído com estratégia para te levar a um nível acima.
Mas isso só funciona se você fizer parte ativa disso. Então faz o seguinte agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais tudo isso que você está aprendendo aqui, e comenta aqui embaixo qual é o seu maior objetivo financeiro, não importa se é sair das dívidas, viver de renda ou conquistar sua liberdade. Quando você escreve isso, você transforma um pensamento em compromisso, e isso muda completamente a forma como você age a partir de hoje. Agora existe um ponto crítico que separa completamente dois grupos de pessoas, aquelas que sabem o que fazer e aquelas que realmente executam. Porque informação sem ação não constrói patrimônio. E aqui entra uma técnica poderosa chamada alocação progressiva de capital. Em vez de esperar sobrar dinheiro no fim do mês, o que quase nunca acontece, você inverte a lógica, paga primeiro o seu futuro. Definir uma porcentagem fixa da sua renda, mesmo que comece com 10%, cria um sistema automático de crescimento. E aqui vai um detalhe estratégico. Cada aumento de renda que você tiver ao longo da vida não deve levar seu padrão de vida na mesma proporção, deve aumentar sua taxa de investimento. Esse é o segredo invisível que acelera a construção de patrimônio de forma exponencial. E agora entra uma análise que pode mudar completamente sua percepção sobre esforço e resultado. Imagine duas pessoas, uma investe R$300 por mês durante 40 anos, outra investe R$1.000 por mês durante 10 anos e depois para. Com uma taxa média de 10% ao ano, quem você acha que termina com mais dinheiro? A resposta surpreende a maioria. O tempo vence o valor. Isso acontece porque os juros compostos precisam de tempo para atingir sua máxima potência. Esse conceito é conhecido como curva de maturação do capital. Nos primeiros anos, o crescimento parece lento, quase insignificante. Mas depois de um certo ponto, o patrimônio entra em fase de aceleração, onde o dinheiro começa a crescer mais rápido do que os aportes. E quem desiste antes disso nunca chega na fase mais poderosa do jogo. Agora vamos falar de um erro silencioso que destrói aposentadorias: a falsa sensação de segurança. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo certo apenas por guardar dinheiro ou investir sem estratégia clara. Mas sem um plano baseado em objetivos e números reais, você está apenas acumulando sem direção. E aqui entra uma técnica usada por investidores profissionais: o cálculo de independência financeira. Você precisa saber exatamente qual é o seu número. Quanto você precisa acumular? Em quanto tempo? Com qual taxa de retorno? Sem essas respostas, qualquer estratégia vira tentativa e erro. E tentativa e erro, no longo prazo, custa décadas. Agora vamos elevar o nível da estratégia. Existe um conceito chamado blindagem financeira. Não adianta construir patrimônio se você não protege ele. Isso envolve reserva de emergência, seguros estratégicos e diversificação geográfica. Porque eventos inesperados acontecem. Crises econômicas, perda de renda, problemas de saúde. Tudo isso pode destruir anos de construção se você não estiver preparado. A reserva de emergência, por exemplo, não é um investimento para crescer, é um mecanismo de defesa. Ela evita que você precise vender ativos no pior momento possível. E isso, no longo prazo, faz uma diferença gigantesca no resultado final. Outro ponto que precisa ser entendido com clareza é o efeito da disciplina emocional. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. Momentos de queda fazem muitas pessoas venderem no prejuízo. Momentos de alta fazem outras entrarem tarde demais. E esse comportamento destrói a rentabilidade. Investir exige consistência, não emoção. E aqui entra uma técnica simples, mas extremamente eficaz: aportes automáticos. Ao investir de forma recorrente, independente do cenário, você elimina o fator emocional e transforma o investimento em hábito. E hábito, ao longo de décadas, constrói riqueza. Agora eu preciso te fazer um pedido direto, porque isso aqui pode literalmente mudar a sua vida financeira. Se esse conteúdo está abrindo sua mente de alguma forma, se você está começando a enxergar o jogo de uma maneira diferente, se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo qual é o seu objetivo de aposentadoria. Colocar isso em palavras já muda seu nível de compromisso. E mais do que isso, quando você comenta, você cria um registro público da sua decisão. Isso aumenta drasticamente as chances de você realmente agir. Não deixe esse vídeo ser só mais um que você assistiu. Transforma isso em um ponto de virada. E agora, para fechar essa parte do vídeo com um nível máximo de impacto, existe uma verdade que precisa ser dita sem suavizar: ninguém vai construir sua aposentadoria por você. Nenhuma empresa, nenhum governo, nenhum sistema. A responsabilidade é totalmente sua. E isso não é um problema, é uma vantagem. Porque no momento em que você entende isso,
Você assume o controle. E quem assume o controle começa a tomar decisões diferentes da maioria. Enquanto muitos estão esperando, poucos estão construindo. Enquanto muitos estão consumindo, poucos estão investindo. E no final, os resultados sempre refletem essas escolhas. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual estratégia você vai começar a aplicar hoje na sua vida. E principalmente, comece. Porque o melhor momento já passou. O segundo melhor momento é agora. Eu sou Edson Valentine e até o próximo vídeo.